Era um enterro silencioso, o tipo de silêncio que pesa, que sufoca, que faz cada batida do coração ecoar como um tambor. O sheik mais poderoso do Oriente Médio estava ali, de luto, ao lado do pequeno caixão coberto de flores brancas, seu filho único, sua única esperança de continuidade. Pessoas importantes choravam ao redor, mas foi uma voz pequena, uma voz infantil vinda da multidão que o congelou. "Moço, esse menino mora na minha rua", disse a menina pobre, apontando para o caixão. O sheik virou devagar. Os olhos vermelhos de tanto chorar agora estavam arregalados. O que ela acabara de dizer? Aquele enterro não era apenas uma tragédia. Era o começo de uma verdade que destruiria tudo que ele acreditava saber. Antes de começarmos a história, se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que cidade você está nos assistindo. O nome dele era Khalil al-Rashid, um homem que controlava bilhões, que tinha o respeito de reis e presidentes, que podia comprar qualquer coisa neste mundo, menos uma coisa, menos a vida de seu filho. E agora, ali parado no cemitério mais luxuoso de Dubai, cercado por mármores importados e jardins perfeitos, ele sentia que todo o seu poder não valia absolutamente nada. Karim tinha apenas 7 anos, cabelos escuros como a noite, olhos grandes e curiosos, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Era a alegria da vida de Khalil. O único motivo pelo qual ele ainda acreditava em algo bom neste mundo. A morte havia sido súbita. Uma doença rara, disseram os médicos, algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia curar. Khalil trouxe especialistas da Europa, da América, do Japão. Nada funcionou. Em 3 semanas, o menino que corria pelos corredores do palácio estava num caixão. A esposa de Khalil, Amina, estava destruída. Ela não conseguia nem ficar de pé. 2 serviçais a seguravam enquanto ela soluçava sem parar, um lenço preto cobrindo seu rosto. Ao redor, mais de 300 pessoas vestidas de preto. Ministros, embaixadores, empresários, familiares distantes, todos ali para demonstrar respeito. Mas ninguém sabia o que dizer. O que você diz para um homem que perdeu seu único filho? O imã terminou as orações. Sua voz profunda ecoava entre as árvores do cemitério. Palavras em árabe que falavam sobre o destino, sobre a vontade de Deus, sobre a paz eterna. Khalil ouvia, mas não processava. Sua mente estava em outro lugar, nas memórias, no riso de Karim, nas manhãs em que o menino pulava em sua cama pedindo para brincar, nas noites em que ele contava histórias antes de dormir. Tudo isso tinha acabado. E Khalil sentia como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Foi quando a voz apareceu. Pequena, aguda, infantil. "Moço, esse menino mora na minha rua." Khalil virou a cabeça devagar. A voz vinha de uma menina. Ela tinha uns 8 ou 9 anos, vestida com uma roupa simples, surrada, claramente pobre. O rosto estava sujo, os cabelos despenteados. Ela estava na parte de trás da multidão, apontando para o caixão com uma expressão confusa. "Esse menino aí mora na minha rua", ela repetiu, agora olhando para um dos seguranças. O segurança fez um gesto brusco para ela ficar quieta, mas Khalil levantou a mão. "Espere", disse ele com a voz rouca de tanto chorar. Todos olharam para ele. O silêncio ficou ainda mais pesado. Khalil deu alguns passos na direção da menina. Os convidados abriram espaço. "O que você disse?", perguntou ele, se abaixando para ficar na altura dela. A menina olhou para ele com aqueles olhos grandes e inocentes. "Esse menino", ela apontou de novo para o caixão, "ele mora na minha rua, na rua Al-Fahad, perto do Mercado Velho. Eu vejo ele todo dia brincando lá." Khalil sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Rua Al-Fahad, Mercado Velho. Aquilo ficava do outro lado da cidade, um bairro pobre, cheio de imigrantes, trabalhadores, gente simples. Seu filho nunca esteve lá, nunca.
Karim vivia no palácio, tinha aulas particulares, passeios monitorados, segurança 24 horas por dia. Você deve estar confusa, criança, disse um dos tios de Khalil, se aproximando. Esse é o filho do sheik. Ele não mora em lugar nenhum que você conheça. A menina franziu a testa. Mas eu tenho certeza, ele brinca com meu irmão, eles jogam bola na rua, ele tem um cachorro pequeno, branco, que fica latindo o tempo todo. O coração de Khalil parou. Cachorro branco. Karim tinha um cachorro branco. Um presente que ele ganhou no aniversário. Mas como aquela menina sabia disso? Como você sabe do cachorro? Perguntou Khalil, a voz tremendo. A menina deu de ombros. Porque eu vejo ele todo dia, moço. O cachorro fica na porta da casa. E o menino sempre sai para brincar de tarde. Ele é legal. Empresta os brinquedos dele pra gente. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Amina, a esposa de Khalil, levantou o rosto pela primeira vez. Seus olhos estavam arregalados. Do que ela está falando? Perguntou ela, a voz fraca. Khalil não sabia o que responder. Nada daquilo fazia sentido. Ele conhecia cada minuto da rotina de seu filho. Karim estava sempre sob supervisão. Sempre. Como ele poderia estar brincando numa rua pobre do outro lado da cidade? Era impossível. Mas a menina continuava falando. A mãe dele é bem bonita. Ela trabalha na padaria. Sempre dá pão velho pra gente no final do dia. A mina soltou um grito. Não era um grito de tristeza. Era de choque puro. O quê? Que mãe? Do que essa menina está falando? Khalil sentiu o sangue gelar. Ele olhou para a mina, olhou para o caixão, olhou de volta para a menina. Leve-me até lá, ele disse, a voz firme agora. Leve-me até essa rua. Os convidados explodiram em protestos. Khalil, você não pode sair agora. É o enterro do seu filho. Isso é loucura. A menina está confusa. Não dê ouvidos a uma criança de rua. Mas Khalil não estava ouvindo mais ninguém. Ele pegou a mão da menina. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Amira, respondeu ela, assustada com toda a atenção. Amira, você vai me levar até essa casa. Agora. E sem esperar a aprovação de ninguém, Khalil começou a andar em direção aos carros. Deixou o caixão para trás. Deixou os convidados chocados. Deixou até a mina, que gritava seu nome em desespero. Porque algo dentro dele, algo profundo e primitivo, estava gritando que havia uma verdade escondida. Uma verdade que ele precisava descobrir. Nem que isso destruísse tudo. A viagem até a rua Al-Fahad foi tensa. Khalil estava no banco de trás da limusine blindada com Amira ao lado. A menina olhava para tudo com olhos arregalados. Nunca tinha estado num carro tão luxuoso. Tinha medo de tocar em qualquer coisa. Do outro lado, o motorista e 2 seguranças trocavam olhares preocupados. Ninguém entendia o que estava acontecendo. O sheik tinha acabado de abandonar o enterro do próprio filho para seguir uma criança de rua. O celular de Khalil tocou dezenas de vezes. A mina, tios, primos, assessores, todos querendo saber o que ele estava fazendo. Ele desligou o telefone. Não queria explicações agora. Não queria conselhos. Só queria respostas. Porque aquela menina sabia coisas que não deveria saber. O cachorro branco. Os brinquedos. Detalhes pequenos que apenas alguém que realmente conhecia Karim poderia saber. Falta muito? Perguntou Khalil, tentando controlar a ansiedade. Amira balançou a cabeça. Não, moço. É logo ali, depois do mercado. Eles estavam numa parte da cidade que Khalil raramente visitava. As ruas eram estreitas, sujas, cheias de gente. Vendedores ambulantes gritavam oferecendo frutas, roupas, bugigangas. Crianças corriam descalças. O cheiro de comida temperada misturado com lixo invadia o carro mesmo com as janelas fechadas. Era outro mundo. Um mundo que parecia muito distante dos palácios de mármore e jardins perfumados. O carro parou. Não conseguia seguir mais. As ruas eram estreitas demais. Vamos ter que ir a pé daqui, disse Amira. Um dos seguranças protestou imediatamente. Senhor, isso não é seguro. Deixe-nos ir primeiro verificar.
Mas Khalil já estava abrindo a porta. Fiquem no carro, eu vou. E antes que pudessem argumentar, ele saiu, seguindo a menina pelas vielas apertadas. As pessoas paravam para olhar. Um homem vestido com roupas caras, claramente rico, caminhando por aquele bairro pobre. Alguns reconheceram o sheik. Sussurros começaram a se espalhar. É o Al-Rashid. O que ele está fazendo aqui? Deve estar perdido. Khalil ignorou todos. Seus olhos estavam fixos nas costas de Amira, que pulava entre poças de água suja e pilhas de lixo com a facilidade de quem conhecia cada pedra daquele lugar. Finalmente ela parou. É aqui, disse, apontando para uma casa pequena. As paredes estavam descascadas, a tinta azul desbotada pelo sol. A porta de madeira tinha rachaduras. Uma janela quebrada estava coberta com papelão. Era o tipo de casa que Khalil nunca prestaria atenção. Mas agora ela parecia a coisa mais importante do mundo. Ele se aproximou devagar. O coração batia tão forte que doía. E então ele ouviu um latido, agudo, insistente, de cachorro pequeno. Khalil congelou. Seus olhos se arregalaram. Ele conhecia aquele latido. Conhecia muito bem. Era Snow, o cachorro de Karim. Mas como? Snow estava no palácio. Ele tinha certeza. Ou tinha. Nos últimos dias, com toda a confusão da doença, do hospital, da morte, ele não prestou atenção em muita coisa. Não sabia onde o cachorro estava. Assumiu que alguma serviçal estava cuidando dele. Esse é o cachorro que eu falei, disse Amira, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Khalil não conseguia respirar direito. Ele se aproximou da porta. A mão tremeu quando bateu. Uma vez, 2 vezes. Silêncio. O cachorro latiu de novo, agora mais alto. Passos se aproximaram do outro lado. A porta se abriu devagar. E Khalil sentiu o mundo desabar. Era uma mulher, jovem, talvez uns 25 anos, bonita de um jeito simples e natural, cabelos escuros presos num rabo de cavalo, olhos castanhos grandes, usava um vestido surrado mas limpo, e no colo um cachorro branco. Snow. Era ele, sem dúvida nenhuma. A mulher olhou para Khalil e empalideceu. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Você, ela sussurrou, a voz quebrando. Quem é você? Perguntou Khalil, a voz saindo mais agressiva do que pretendia. A mulher recuou, abraçando o cachorro com força. Meu nome é Layla. E por que você tem o cachorro do meu filho? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Porque Karim me deu. Ele pediu para eu cuidar. Khalil sentiu a raiva subir. Karim nunca esteve aqui. Meu filho vivia no palácio. Como você ousa mentir sobre uma criança morta? Leila soluçou. Eu não estou mentindo. Karim vinha aqui quase todo dia, durante meses. Khalil avançou, invadindo a casa pequena. Seus olhos vasculharam cada canto. Era simples. Um sofá velho, uma mesa de madeira, um fogão básico. Mas então ele viu, na parede, fotos, dezenas de fotos. Karim sorrindo, Karim brincando na rua, Karim segurando Snow, Karim comendo algo que parecia pão, e em várias delas ao lado dele estava Layla. As pernas de Khalil fraquejaram. Ele se apoiou na parede. Como? Foi tudo que conseguiu dizer. Layla enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu também trabalho no palácio, na cozinha. Sou auxiliar de limpeza. Karim me conheceu há 6 meses. Ele sempre fugia dos seguranças. Era muito esperto. Me seguiu um dia quando eu estava saindo do trabalho. Descobriu onde eu morava. Khalil não conseguia processar aquilo. E você não contou para ninguém. Ele me pediu para não contar, disse Layla, a voz trêmula. Disse que se eu contasse, não poderia mais vir. Que os seguranças o prenderiam no palácio. Ele só queria brincar, ser uma criança normal, correr na rua com outras crianças, comer comida simples. Ele dizia que se sentia sufocado lá dentro. Khalil sentiu algo se partir dentro dele. Sufocado. Seu filho se sentia sufocado, e ele nunca percebeu.
Nunca parou para realmente ouvir o menino. Ele falava muito sobre você, continuou Laila. Dizia que te amava, mas que você estava sempre ocupado, sempre em reuniões, sempre viajando. Ele só queria sua atenção. Cada palavra era uma punhalada. Kalil cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas que ele tinha segurado no enterro agora escorriam livremente, porque ele sabia que era verdade. Ele estava sempre ocupado, sempre focado nos negócios, nas responsabilidades, no império, e esqueceu de focar no que realmente importava, seu filho. Tem mais uma coisa, disse Laila, a voz quase um sussurro. Ela foi até um armário pequeno e tirou uma caixa de sapatos velha. Abriu e entregou para Kalil. Dentro havia desenhos, dezenas de desenhos feitos por uma criança. Kalil reconheceu a letra de Karim. Eram mensagens. Papai, me olha. Papai, brinca comigo. Papai, eu te amo. Kalil caiu de joelhos. A caixa escorregou de suas mãos. Os papéis se espalharam pelo chão. E ali, naquela casa pobre, cercado por pedidos silenciosos de um filho que ele negligenciou, Kalil al-Rashid chorou como nunca tinha chorado em toda a sua vida. Kalil ficou naquela casa por horas, sentado no chão, cercado pelos desenhos de Karim, lendo cada palavra, cada pedido silencioso de atenção que ele ignorou. Laila ficou num canto, quieta, permitindo que ele processasse tudo. Snow, o cachorro, se aproximou de Kalil e deitou no colo dele, como se soubesse que aquele homem precisava de consolo. Era o mesmo carinho que o animal dava para Karim. Do lado de fora, Amira tinha chamado outras crianças da rua. Elas se aglomeravam na porta, curiosas, sussurrando. É verdade que o Karim morreu? Perguntou um menino de uns 10 anos com os olhos vermelhos. Meu pai disse que viu no jornal. Laila acenou que sim, e as crianças começaram a chorar. Choravam de verdade. Não era choro de cerimônia, como no enterro luxuoso. Era choro de quem perdeu um amigo de verdade. Alguém que brincou com eles, que dividiu brinquedos, que riu junto. Kalil ouviu aqueles choros e sentiu mais uma camada de dor. Essas crianças conheciam seu filho melhor do que ele. Elas tinham memórias reais com Karim. Brincadeiras, conversas, momentos genuínos. E o que ele tinha? Jantares formais onde o menino ficava quieto. Viagens de negócios onde levava o filho apenas para fotos oficiais. Momentos vazios, sem conexão real. Ele era o pai no papel, mas não era o pai no coração. Por que você fez isso? Perguntou Kalil para Laila, finalmente quebrando o silêncio. Por que permitiu que ele viesse aqui? Você sabia que era perigoso. Ele era filho de um sheik. Poderia ser sequestrado, machucado. Laila se aproximou devagar e se sentou no chão ao lado dele. Eu sei, pensei nisso todos os dias, mas quando olhava para o rosto dele, via tanta tristeza escondida, tanta solidão. Ele me disse uma vez que se sentia como um pássaro numa gaiola de ouro. Bonita, mas ainda uma prisão. E você achou que tinha o direito de decidir por ele? A voz de Kalil saiu dura. Laila baixou os olhos. Não, senhor. Eu não tinha. E me arrependo todos os dias de não ter contado. Talvez se eu tivesse falado, se alguém soubesse, os médicos poderiam ter agido mais rápido quando ele ficou doente. Talvez ele ainda estivesse vivo. Sua voz quebrou na última palavra. Ela cobriu o rosto, tentando esconder o choro. Mas era impossível. Kalil olhou para ela, realmente olhou, e viu algo que não esperava. Culpa genuína. Dor genuína. Aquela mulher não era uma oportunista, não estava tentando ganhar nada. Ela realmente se importava com Karim. Talvez até mais do que muitas pessoas no palácio que estavam ali apenas por dever ou interesse. Quando foi a última vez que ele veio aqui? Perguntou Kalil, a voz mais suave agora. 3 semanas atrás, respondeu Laila, enxugando as lágrimas. Ele estava estranho, mais cansado que o normal. Disse que estava com dor de cabeça.
Eu ofereci chá. Ele tomou, brincou um pouco com as crianças, mas depois pediu para ir embora mais cedo. Disse que não estava se sentindo bem. Foi a última vez que o vi. Ela fechou os olhos, como se a memória fosse dolorosa demais. Se eu soubesse que era a última vez, teria dito tantas coisas. Teria abraçado ele mais forte. Khalil entendeu aquele sentimento. Era exatamente o que ele sentia. A culpa de não ter aproveitado cada momento, de ter tratado o tempo como se fosse infinito. Você disse que trabalha no palácio, disse Khalil, tentando juntar as peças. Como ele conseguia fugir? A segurança é muito rigorosa. Layla respirou fundo. Ele era muito esperto, descobriu passagens secretas, lugares onde os seguranças não olhavam, e tinha horários específicos. Sabia quando você estava em reuniões longas ou viajando. Planejava tudo. A admiração, misturada com tristeza, tomou conta de Khalil. Seu filho de 7 anos tinha arquitetado um plano complexo apenas para ter um pouco de liberdade. Apenas para ser criança, e ninguém percebeu. Nem ele, nem Amina, nem os seguranças treinados. Um menino de 7 anos enganou todos eles. Ele deixou algo para mim? Perguntou Khalil, quase com medo da resposta. Layla hesitou, então se levantou e foi até um pequeno armário na cozinha. Tirou um envelope amarelado. Ele deixou isso há 2 semanas. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria entregar para você. Achei que era brincadeira de criança. Ele estava saudável, feliz, como eu ia imaginar que... Sua voz sumiu. Khalil pegou o envelope com mãos trêmulas. Tinha o nome dele escrito com a letra infantil de Karim. Papai. Apenas isso. Ele abriu devagar. Dentro havia uma carta. As letras estavam tortas, algumas palavras escritas errado, mas cada linha era como um soco no estômago de Khalil. Papai, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí. Não fica triste. Eu fui feliz. A tia Layla me deixou ser criança, brincar, ter amigos de verdade. Eu sei que você me ama. Eu também te amo. Mas você está sempre ocupado. E eu entendo. Você tem que cuidar de muita gente. Eu só queria que você soubesse que eu não preciso de brinquedos caros. Eu só preciso de você, do seu tempo, do seu abraço. Isso vale mais que todo o ouro do mundo. Desculpa por ter fugido. Desculpa por não ter contado. Eu não queria te decepcionar. Te amo para sempre. Karim. Khalil não conseguiu segurar. O choro veio violento, doloroso, vindo de um lugar tão fundo que ele nem sabia que existia. Ele abraçou a carta contra o peito, como se pudesse abraçar o filho através daquelas palavras. Snow começou a uivar baixinho, sentindo a dor. As crianças na porta ficaram em silêncio. Até Layla, que já tinha chorado tanto, começou a chorar de novo. Eu falhei com ele, disse Khalil entre soluços. Eu tive tudo. Poder, dinheiro, recursos, e falhei na única coisa que realmente importava, ser pai. Layla se aproximou e, numa ousadia que ela nunca teria em circunstâncias normais, colocou a mão no ombro dele. Ele sabia que você o amava. Ele falava isso todos os dias. O problema não era falta de amor, era falta de tempo. E ainda dá tempo de consertar. Não com ele, mas com outras crianças, com outras pessoas. Khalil olhou para ela confuso. Do que você está falando? Layla apontou para as crianças na porta. Olhe para elas. São dezenas de crianças aqui no bairro que vivem o que Karim vivia. Não em palácios, mas em solidão. Pais que trabalham tanto que não têm tempo. Famílias quebradas, crianças esquecidas. Karim escolheu vir aqui porque se identificou com elas. Porque mesmo sendo rico, ele entendia a dor de ser invisível. Algo começou a se formar na mente de Khalil. Uma ideia, um propósito. Ele se levantou devagar, limpando o rosto com as costas da mão. Guardou a carta no bolso, perto do coração. Olhou para Layla. Você me ajudaria a fazer algo? Ela piscou, surpresa. O que, senhor? Khalil olhou ao redor.
para a casa simples, para as crianças pobres, para Snow, que continuava aos seus pés. E então olhou para a carta no bolso. Me ajudaria a honrar meu filho da forma certa? Nos dias seguintes, algo mudou em Khalil al-Rashid. O homem que voltou do bairro pobre não era o mesmo que tinha saído do enterro. Seus olhos tinham uma determinação diferente, uma urgência que ninguém conseguia entender completamente. Amina tentou conversar com ele diversas vezes, mas Khalil estava distante, imerso em pensamentos profundos. Ele passava horas trancado no escritório, fazendo ligações, rabiscando projetos, planejando algo grande. A notícia sobre a menina no enterro tinha se espalhado. Os jornais começaram a publicar matérias especulativas. Sheikh abandona funeral do filho por criança misteriosa. Segredos revelados no enterro do herdeiro Al-Rashid. A família estava furiosa. Os tios de Khalil marcaram uma reunião de emergência. Queriam respostas, queriam controle de danos. Achavam que Khalil estava tendo um colapso nervoso e precisava ser afastado temporariamente dos negócios. Mas quando Khalil entrou naquela sala de reuniões, ele não era o homem quebrado que eles esperavam. Estava firme, centrado. Ele se sentou na cabeceira da mesa como sempre fazia e olhou para cada um dos rostos presentes. Tios, primos, consultores, advogados, todos esperando uma explicação. Eu descobri algo sobre meu filho, começou Khalil, a voz clara. Algo que me envergonha profundamente, mas que também me deu um novo propósito. Ele contou tudo. Sobre Layla, sobre a casa pobre, sobre as fugas de Karim, sobre a carta. Alguns ouviram em silêncio chocado. Outros começaram a protestar imediatamente. Isso é um escândalo. Como uma empregada ousou esconder isso? Ela precisa ser processada. Mas Khalil levantou a mão pedindo silêncio. Não, ela não será processada. Ela será promovida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Promovida? Repetiu um dos tios incrédulo. Khalil, essa mulher pôs a vida do seu filho em risco. Khalil se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma intensidade que fez todos recuarem. Não. Eu pus a vida dele em risco. Eu construí uma prisão dourada e chamei de lar. Eu o sufoquei com segurança e esqueci de dar o que ele realmente precisava. Liberdade, atenção, amor verdadeiro. Layla deu isso a ele. Ela viu meu filho como uma pessoa, não como um herdeiro, uma responsabilidade ou uma peça de xadrez política. A sala estava dividida. Alguns balançavam a cabeça em desaprovação. Outros olhavam para Khalil com uma mistura de pena e preocupação. Mas ele não se importava mais com as opiniões deles. Vou anunciar um novo projeto, continuou. O Instituto Karim será construído no bairro onde meu filho encontrou felicidade. Um lugar para crianças pobres, educação gratuita, alimentação, atividades, um espaço onde elas podem ser crianças de verdade, e Layla será a diretora. A explosão de protestos foi imediata. Isso é loucura! Você vai investir milhões num bairro pobre? E a empresa? E os negócios? Você está destruindo o legado da família. Khalil se levantou, batendo as mãos na mesa com força suficiente para fazer todos calarem. O legado da família, sua voz ecoou pela sala. Que legado? Dinheiro, poder, prédios, contratos, tudo isso está aqui, mas meu filho não está. E se eu tivesse escolhido ele ao invés de tudo isso, talvez ele ainda estivesse. Você não pode se culpar pela doença dele, disse Amina, que estava sentada num canto, com os olhos vermelhos e inchados. Era a primeira vez que ela falava. Karim ficou doente. Não foi culpa sua. Khalil olhou para a esposa. Havia tanta dor naqueles olhos, tanta culpa compartilhada. Talvez não, mas posso me culpar por não ter estado presente enquanto ele estava vivo, por ter medido meu amor em presentes caros ao invés de tempo de qualidade. Amina começou a chorar de novo, porque ela sabia que era verdade. Ela também tinha falhado.
também estava sempre ocupada com eventos sociais, aparências, obrigações da alta sociedade. Karim tinha babás, tutores, professores, mas não tinha realmente os pais. "O que você quer que eu faça?" perguntou ela, a voz quebrando. Khalil se aproximou dela e, pela primeira vez em anos, segurou sua mão de verdade. "Quero que você me ajude. Ajude a fazer algo que realmente importe, pelo nosso filho." Nas semanas seguintes, Khalil se mudou temporariamente para um apartamento simples perto da rua Al-Fahad. Chocou a todos, um sheik vivendo num bairro pobre. A imprensa teve um dia de campo, mas Khalil não ligava. Ele estava ocupado demais. Reunia-se com arquitetos para planejar o instituto. Conversava com as crianças do bairro, aprendendo o que elas realmente precisavam. Visitava famílias, ouvindo histórias, entendendo dores. Leila estava ao seu lado em cada passo. No começo ela era tímida e intimidada, mas Khalil insistia que ela falasse, que desse opiniões, que liderasse. "Você conhece essas pessoas? Você entende essa realidade? Eu preciso de você." E aos poucos, Laila foi se transformando. A mulher acanhada começou a mostrar uma força surpreendente. Tinha ideias brilhantes, conhecia cada família do bairro, sabia exatamente o que faltava ali. Um dia, enquanto visitavam o terreno onde o instituto seria construído, Amina apareceu. Khalil não esperava. Ela tinha se mantido distante, ainda processando tudo. Mas ali estava ela, vestida de forma mais simples do que o normal, sem as joias extravagantes. "Posso ajudar?" perguntou a voz hesitante. Khalil sorriu. Era o primeiro sorriso genuíno desde a morte de Karim. Sempre. Amina se juntou ao projeto e descobriu algo sobre si mesma. Descobriu que ajudar era mais gratificante do que qualquer festa de gala, que ver o sorriso de uma criança valendo mais do que qualquer joia. Ela começou a organizar doações, mobilizar outras esposas de empresários ricos, criar redes de apoio. E pela primeira vez em anos, ela e Khalil estavam unidos. Não por obrigação ou aparência, mas por um propósito real. A construção do instituto começou. Khalil fazia questão de estar lá todos os dias, conversava com os operários, ajudava quando podia. E as crianças do bairro ficavam observando, fascinadas. Amira, a menina que tinha feito a pergunta no enterro, estava sempre por perto. "Você está fazendo isso por causa do que eu disse?" perguntou ela um dia. Khalil se agachou para ficar na altura dela. "Estou fazendo por causa do que você revelou. Você me mostrou uma verdade que eu estava cego para ver. E sou eternamente grato." 3 meses depois, o instituto estava pronto. Não era apenas um prédio, era um sonho materializado. Salas de aula coloridas, biblioteca, quadra de esportes, refeitório, playground, e no centro de tudo, uma estátua. Não de Khalil ou de algum membro da família Al-Rashid, mas de Karim, uma estátua de bronze de um menino sorrindo, segurando um cachorro pequeno, cercado por outras crianças. Embaixo, uma placa. Karim Al-Rashid, que encontrou alegria na simplicidade e nos ensinou que riqueza verdadeira está em conexões genuínas. No dia da inauguração, centenas de pessoas apareceram. Não apenas do bairro, mas de toda a cidade. Políticos, empresários, jornalistas. Mas Khalil só tinha olhos para as crianças. Elas correram pelo instituto com gritos de alegria. Tocavam tudo, exploravam cada canto, riam sem parar. E naquele momento, Khalil sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era a paz de quem esqueceu a dor. Era a paz de quem transformou a dor em propósito. 1 ano havia passado desde a morte de Karim. Khalil estava sentado no banco do parque do instituto, observando as crianças brincarem. O sol da tarde criava sombras longas no chão. Risadas ecoavam de todos os lados. Era um som que ele nunca se cansava de ouvir. Aquele lugar tinha se tornado seu refúgio, seu propósito, sua forma de manter a memória do filho viva.
Mais de 200 crianças frequentavam o instituto agora. Vinham de manhã para estudar, recebiam café da manhã e almoço nutritivos, participavam de aulas de música, arte, esportes. Muitas delas estavam anos atrasadas na escola antes de chegarem ali. Agora estavam alcançando níveis que ninguém imaginava possível. E tudo porque alguém acreditou nelas. Alguém deu uma chance. Leila tinha se tornado uma diretora excepcional. Ela conhecia cada criança pelo nome, sabia das dificuldades de cada família, criava soluções criativas para problemas que pareciam impossíveis. E as crianças a adoravam. Viam nela não apenas uma autoridade, mas uma amiga, uma mãe substituta. Ela era a ponte entre dois mundos, o mundo da riqueza de Khalil e o mundo da simplicidade do bairro. E ela equilibrava isso com maestria. Amina também tinha mudado completamente. A mulher que passava os dias em salões de beleza e festas, agora passava as tardes no instituto. Ela organizava oficinas para as mães das crianças, ensinava habilidades profissionais, costura, culinária, artesanato, coisas que elas podiam usar para ganhar dinheiro e sustentar suas famílias. E no processo, Amina descobriu algo sobre si mesma. Descobriu que tinha valor além da beleza e do sobrenome. Tinha propósito. Khalil olhou para o relógio. Quase 3 horas. Era a hora da história. Toda quarta-feira, ele reunia as crianças e contava histórias. No começo, eram histórias inventadas, fábulas antigas. Mas com o tempo, ele começou a contar histórias reais. Sobre lugares que visitou, sobre pessoas que conheceu, e às vezes, nos dias mais difíceis, ele contava sobre Karim, sobre o menino que tinha tudo, mas que só queria ser livre. As crianças começaram a se reunir ao redor dele. Sentavam no chão, em círculo, olhos brilhando de expectativa. Amira, a menina que tinha mudado tudo com uma simples frase, sentou-se na frente. Ela era uma das alunas mais dedicadas agora. Sonhava em ser médica. E Khalil tinha prometido que pagaria toda a sua educação, até a universidade. Era o mínimo que podia fazer pela criança que abriu seus olhos. "Que história vai contar hoje, tio Khalil?" perguntou um menino chamado Omar. Khalil sorriu. "Hoje vou contar sobre um menino muito especial. Um menino que me ensinou a maior lição da minha vida." As crianças se aproximaram mais. Elas adoravam quando ele falava sobre Karim. Esse menino tinha tudo que o dinheiro podia comprar, brinquedos caros, roupas bonitas, uma casa enorme. Mas sabe do que ele mais sentia falta? As crianças balançaram a cabeça. De tempo, do tempo do pai dele. Khalil continuou, a voz carregada de emoção. O pai dele era muito ocupado, sempre trabalhando, sempre em reuniões, sempre viajando. Achava que estava fazendo o melhor para o filho, dando segurança, conforto, futuro garantido, mas esqueceu de dar presença. Uma menina pequena levantou a mão. "Meu pai também é assim, trabalha o dia todo. Só vejo ele de noite quando ele chega cansado." Khalil sentiu o coração apertar. "E você sente falta dele?" A menina acenou que sim, os olhos marejados. "Então você entende o que aquele menino sentia", disse Khalil. Ele não queria mais brinquedos, ele queria abraços, ele queria que o pai assistisse ele jogar bola, que contasse histórias antes de dormir, que simplesmente estivesse ali, presente, de verdade. As crianças ficaram em silêncio. Era um silêncio pesado, porque muitas delas viviam a mesma coisa. Pais ausentes. Não por escolha, mas por necessidade. Trabalhando longas horas para colocar comida na mesa. "E sabe o que esse menino fez?" continuou Khalil. "Ele fugiu do palácio e veio para um lugar como esse, um bairro simples, onde ele podia brincar livremente, onde ele podia ser apenas uma criança. E lá ele foi mais feliz do que nunca foi no palácio." Omar franziu a testa. "Mas se ele era seu filho, tio Khalil, por que você não percebeu que ele estava triste?" A pergunta era inocente, mas doeu como uma flecha. Khalil respirou fundo.
Porque eu estava cego, Omar, cego pelo trabalho, pelas responsabilidades, pelo orgulho. Eu olhava para o meu filho, mas não via ele de verdade. Eu ouvia as palavras dele, mas não escutava o coração dele. E quando finalmente acordei, quando finalmente entendi, era tarde demais. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Ele não tentou esconder. As crianças ficaram quietas, respeitosas. Mas sabe o que aprendi? Disse Khalil, limpando o rosto. Aprendi que nunca é tarde demais para mudar. Eu não posso mais estar presente na vida do Karim, mas posso estar presente na vida de vocês. Posso dar a vocês o que não dei a ele. Atenção, tempo, amor verdadeiro. Amira se levantou e abraçou Khalil. Outras crianças fizeram o mesmo. Em segundos ele estava cercado por pequenos braços, todos tentando consolar o homem que tinha se tornado como um pai para muitos deles. Quando as crianças voltaram para suas atividades, Amina se aproximou. Ela tinha assistido tudo de longe, sentou-se ao lado de Khalil e segurou sua mão. Você está bem? Ele acenou que sim. Estou, é doloroso, mas também é libertador. Poder falar sobre ele, poder manter a memória dele viva de uma forma que realmente importa. Amina apoiou a cabeça no ombro dele. Ele ficaria orgulhoso de você, do que você se tornou. Espero que sim, disse Khalil. Todos os dias eu acordo e me pergunto se estou fazendo o suficiente, se estou honrando ele da forma certa. Amina sorriu. Olhe ao redor, Khalil. Olhe para essas crianças. Elas estão felizes, estão aprendendo, estão tendo oportunidades que nunca teriam. Você não está apenas honrando Karim. Você está mudando o futuro de centenas de famílias. Khalil olhou ao redor e, pela primeira vez, permitiu-se sentir orgulho do que construiu. Naquela noite, Khalil foi até o túmulo de Karim. Ele ia lá toda semana, levava flores frescas, limpava a lápide, conversava com o filho como se ele ainda estivesse ali. Oi, meu menino, começou, a voz suave. Hoje foi um dia bom. As crianças estão crescendo tanto. Você ficaria feliz em ver. Elas riem como você ria, brincam como você brincava. E todas elas sabem quem você é. Sabem que esse lugar existe por sua causa. Ele se sentou no chão, encostando na lápide. Eu sinto sua falta todos os dias, todos os segundos. Mas não sinto mais aquela culpa que me consumia, porque sei que estou fazendo o que você gostaria. Estou sendo o pai que deveria ter sido. Não para você, porque não tive essa chance, mas para outras crianças. E de alguma forma, isso me aproxima de você. O vento soprou suavemente, balançando as árvores. E Khalil sentiu, talvez fosse imaginação, mas sentiu como se Karim estivesse ali, sorrindo, aprovando. Ele se levantou, beijou a lápide. Te amo, filho, para sempre. E caminhou de volta para o carro. Mas não mais como o homem quebrado que estava um ano atrás. Agora, ele caminhava com propósito, com direção, com a certeza de que o legado de Karim não era de dor e perda. Era de transformação e amor. E esse legado viveria para sempre, através das centenas de vidas que ele tocou. E se você chegou até aqui, significa que essa história tocou você de alguma forma. E eu preciso te pedir algo muito importante. Se inscreva no canal. Não apenas porque eu quero números, mas porque histórias como essa precisam ser ouvidas. Precisam chegar em mais pessoas. Pessoas que, assim como Khalil, talvez estejam cegas para o que realmente importa. Cada inscrito é uma pessoa a mais que pode ser impactada, que pode acordar antes que seja tarde. Então clique naquele botão vermelho, ative o sininho e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvi-la. Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter dedicado seu tempo para essa história. E lembre-se, o maior presente que você pode dar para alguém não está em lojas, está dentro de você. É o seu tempo, a sua presença, o seu amor verdadeiro.